Graça e paz, povo de Deus. Gente, eu estou passando aqui rapidinho no canal Renovo da Palavra para gravar um vídeo. E nesta oportunidade eu quero dar seguimento aos nossos estudos sobre a grande tribulação. Eu estou falando sobre os nomes que definem a grande tribulação na Bíblia. Neste vídeo eu vou te mostrar mais dois nomes, ok? Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você está no canal Renovo da Palavra. Antes, porém, de eu te mostrar esses dois nomes, eu quero pedir a você, se você gosta de escatologia e você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Ok? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Eu vou ler para você primeiramente Marcos capítulo 13, versículo 19, palavras de Jesus. Observe bem. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Gente, neste versículo, Jesus define muito bem o que será a grande tribulação. Sem nenhuma sombra de dúvidas, será um período de tempo sem precedentes na história da humanidade. Será o período de tempo mais sombrio que vai ser derramado, vai se abater sobre esta terra. Mas vamos lá, vamos aos dois nomes que identificam na Bíblia, ou a Bíblia identifica como sendo a grande tribulação. O primeiro nome que eu quero tratar com você está em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Observe bem, eu vou ler para você. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vamos lá. O versículo aqui, gente, está falando sobre a última semana do profeta Daniel, semana de 7 anos, a 70ª semana de Daniel. Aí vem a questão, por que esta última semana será a grande tribulação? É simples. São 70 semanas ao todo. 69 já se cumpriram e esta daqui está em aberto. Gente, os eventos aqui citados neste versículo nunca aconteceram dentro da história. Por exemplo, o ele ainda não surgiu. O concerto ou aliança que ele vai fazer com muitos ainda não aconteceu. Os judeus, depois do ano 70, quando o templo foi destruído pelo Império Romano, pararam de sacrificar. Mas aqui o versículo mostra claramente que os judeus vão voltar a sacrificar. Enfim, estes eventos estão em aberto e, por certo, esta aqui, a última semana, será a grande tribulação. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico passo a passo sobre a grande tribulação dentro da profecia das 70 semanas de Daniel. Eu vou deixar o link aqui na descrição e depois deste vídeo você confere, porque é muito bom o que eu vou te indicar através da descrição, ok? Então vamos lá. Qual é o segundo texto, o segundo nome que identifica a grande tribulação na Bíblia? Vamos nós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Observe bem o que o apóstolo Paulo escreveu. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então nós temos o segundo termo que define a grande tribulação na Bíblia. Ira futura. Mas, gente, existe um problema seríssimo aqui. A visão pós-tribulacionista não compreende que a ira futura citada por Paulo aqui seja uma referência à grande tribulação, como é ensinado pelo pré-tribulacionismo, onde nós acreditamos que Jesus vai se manifestar para nos livrar da tribulação por meio do arrebatamento. Os pós acreditam que aqui
O apóstolo está falando sobre o livramento da condenação eterna. Então, como nós podemos compreender isso? Nós precisamos consultar a língua original, porque existem duas palavras no grego que definem em português o termo ira. As duas palavras, uma é thumos e a outra é orgue. A palavra thumos, ela está relacionada à ira humana, que é uma ira que tem um momento, é passageira, e não tem poder de punição algum, ou seja, punição no sentido da alma. Esta palavra thumos também é aplicada ao diabo. Ele se ira, como está em Apocalipse capítulo 12. Porém, ele não tem poder de condenar a alma de ninguém. E a segunda palavra, que é a palavra orgue, ela está relacionada a Deus. Por quê? Porque é uma indignação que somente o próprio Deus sente e que dá a ele a condição de julgar e condenar. É aquela mesma indignação que um magistrado, que um juiz sente quando ele condena um réu à prisão perpétua e também à pena de morte. Então nós vamos ver aqui no original grego qual foi a palavra que o apóstolo Paulo usou em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler para você, ó. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira orgue, da ira vindoura. Deu para perceber? A palavra que o apóstolo Paulo usou aqui é a palavra orgue. Então vamos agora, sem nenhum erro de exegese, nós vamos a Apocalipse capítulo 6. Eu vou indicar para você a leitura do capítulo 6 de Apocalipse todo. Leia esse capítulo do verso 1 ao 17. Por que eu estou indicando? Porque tanto pré como pós-tribulacionistas sabem perfeitamente que este capítulo fala da grande tribulação. E nos versos 16 e 17 aparece novamente a palavra ira, e eu vou ler para você e vamos consultar o grego mais uma vez. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora nós vamos consultar o original grego, exatamente Apocalipse capítulo 6. Eu vou ler para você. Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17, para nós vermos com clareza qual a palavra que está ali. Olha só. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira. Observe que é orgue. A ira do Cordeiro. Olha o 17. Porque chegou o grande dia. Porque chegou o grande dia da sua ira. Orgue. Deles. E quem é que pode suster-se? Gente, checkmate na questão. O termo orgue aparece em Apocalipse, dentro da grande tribulação. É o mesmo termo que aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Então não fica nenhuma sombra de dúvida que Paulo está falando aqui acerca da grande tribulação e não da
condenação eterna ao inferno, conforme o pós-tribulacionismo ensina. Para terminar o nosso vídeo, eu só quero mostrar para você Lucas capítulo 4, versículo 28, para você ter uma ideia sobre a outra palavra que aparece no grego que eu citei. Então eu vou complementar para você esse vídeo. Lucas 4, versículo 28, olha só. Está aqui. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Vamos ver lá no original grego qual o termo que está em Lucas capítulo 4, versículo 28, só para complementar o nosso vídeo. Olha só, Lucas 4, 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Olha aí que é tumos. Deu para você compreender a diferença? Então, gente, não tem como se equivocar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, é mais um dos nomes que identifica a grande tribulação escatológica, a ira futura. E a igreja está aguardando dos céus o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos livrar deste evento. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixe o seu joinha, compartilhe com seus contatos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.